Em destaque no Panorama CBN, presidente Lula recebe líderes da União Europeia na véspera da assinatura de acordo com o Mercosul. Caso Master, ministro Dias Toffoli autoriza a PF a periciar material apreendido em operação contra Daniel Vorcaro. E novas histórias revelam a teia de negócios do banqueiro. Notas do Enem já estão disponíveis. Donald Trump anuncia a criação do governo de transição em Gaza. Votação de impeachment do presidente do São Paulo ocorre hoje. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos! O presidente Lula recebe hoje no Rio de Janeiro a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe do Conselho Europeu, Antônio Costa. Lula vai tentar transformar o encontro num grande ato político sobre a consolidação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Embora tenha sido um dos grandes articuladores para destravar o tratado, Lula decidiu não viajar à Assunção para a cerimônia de assinatura do acordo. Essa cerimônia está marcada para amanhã. Além do anfitrião, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, participam da solenidade líderes como Javier Milei, da Argentina, e Yamandu Orsi, do Uruguai, e Rodrigo Paz, da Bolívia. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi aprovado na sexta-feira passada, depois de 26 anos de negociações. O pacto cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo e é visto como um marco para o multilateralismo. Os blocos terão um PIB combinado de 22 trilhões de dólares e um mercado de 720 milhões de consumidores. O economista e professor de Relações Internacionais, Igor Lucena, explicou a estratégia de Lula em receber os líderes da União Europeia no Brasil, em vez de comparecer à cerimônia em Assunção. Eu acho que isso é uma estratégia, um objetivo de mostrar que o Brasil foi o player principal nesse acordo. Acho que o Brasil, sim, teve uma importância muito grande, é o principal país do bloco, mas não sei o quão limitado isso é eleitoralmente, Os efeitos desse acordo vão ser sentidos apenas no ano que vem, e até hoje é um acordo muito técnico, um acordo muito específico, que ele foca muito mais para uma classe social, que talvez não seja a classe onde o presidente tem a sua grande maioria de votos. Apesar disso, do ponto de vista internacional, eu acho que é muito positivo. Nesta semana, manifestações de agricultores europeus contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul ganharam força, com bloqueios, inspeções simbólicas de cargas e mobilizações coordenadas em alguns países, como França, Irlanda, Espanha e Bélgica. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite na Papudinha, para onde ele foi transferido para cumprir a pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe. A área da Papudinha fica num batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Bolsonaro estava na superintendência da Polícia Federal desde o dia 22 de novembro, quando foi preso preventivamente depois de tentar violar a tornozeleira eletrônica. E a transferência foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, diante de reclamações da família e dos advogados dele sobre as condições na cela da PF. A última queixa foi sobre o barulho do ar-condicionado. Nas redes sociais, o ex-vereador Carlos Bolsonaro criticou a transferência do pai para Papudinha porque o que ele quer mesmo é a prisão domiciliar. Meu pai não tem que ir para presídio nenhum, ele tem que ir para casa. Todos nós sabemos que o meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, não cometeu crime nenhum. E todos nós sabemos de suas comorbidades e seus problemas de saúde. Por outros motivos, outras pessoas já foram para casa por muito menos. E, infelizmente, isso não está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro. Todos vocês já sabem do que se trata mais ou menos o assunto. É uma perseguição política, é uma tortura psicológica diária. Dos Estados Unidos, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro atacou o ministro Alexandre de Moraes por não conceder a prisão domiciliar para o pai. E a senadora Damares Alves disse que vai à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos nos Estados Unidos reclamar disso.
Bom, na decisão em que autorizou a transferência de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes fez duras críticas a essas reclamações dos familiares e advogados. Ele disse que existe uma campanha conduzida pela família do ex-presidente e aliados políticos com notícias fraudulentas para tentar desqualificar e deslegitimar o poder judiciário. Agora o STF até divulgou um vídeo com o modelo da cela onde Bolsonaro passou a noite e vai ficar, a partir desse momento, no Complexo da Papuda. O espaço é 5 vezes maior do que a sala da Superintendência da Polícia Federal. São 64 metros quadrados, incluindo um quarto, uma sala, um amplo banheiro, cozinha, lavanderia e uma área externa. A cela foi construída para receber 4 pessoas, mas só será usada por Bolsonaro. E o ministro autorizou assistência de médicos particulares e da penitenciária 24 horas por dia, deslocamento para hospitais em caso de urgência, sessões de fisioterapia, entrega de alimentação especial diária, visitação semanal da esposa e dos filhos e assistência religiosa com pastores. Caso Master agora. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a periciar o material apreendido na segunda fase da operação contra o banqueiro Daniel Vorcaro. Apesar do recuo, Dias Toffoli voltou a provocar polêmica porque nomeou os 4 peritos, sem consultar a Polícia Federal. E ainda repercute hoje o novo desdobramento das fraudes no Banco Master, que foi a liquidação extrajudicial da REAG Investimentos, decretada pelo Banco Central. A empresa é investigada por fraudes no banco de Daniel Vorcaro e lavagem de dinheiro do PCC. A REAG era responsável por administrar mais de 80 fundos de investimentos, além do patrimônio de pessoas físicas. Na quarta, o fundador da REAG, João Carlos Mansur, foi um dos alvos da Operação Compliance Zero. Na página na internet, a empresa, que mudou de nome para CBSF, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, se apresenta como a maior gestora independente do Brasil, com 340 bilhões de reais sob gestão. Bom, o professor de finanças do INSPE, Alexandre Chaia, disse que as pessoas que têm investimentos em fundos administrados pela REAG não correm risco de perder dinheiro. Mas ele pondera que os investidores vão ter dificuldade em fazer o resgate até que uma nova instituição financeira assuma o controle do fundo. O que vai acontecer é que durante um período aí de um mês, até desenrolar todo esse processo, esses investidores não vão poder aplicar nem resgatar dinheiro, porque simplesmente, a resgatar até pode, o interventor pode até autorizar a retirada do dinheiro, mas é mais difícil, porque ele vai levantar tudo que tem dentro dos fundos para autorizar que ele vá para um outro administrador, para um Itaú, para um Bradesco, para um Santander, para um outro administrador qualquer, que aceite esse fundo, e aí tem que ver se alguém está disposto a aceitar um fundo que a REAG era administradora. O Banco Central explicou que a decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional e alertou o Ministério Público Federal sobre transações feitas por vários fundos na empresa a partir de um empréstimo no Master. E os jornais repercutem hoje outras histórias envolvendo a teia de negócios de Daniel Vorcaro. Por exemplo, o Globo está contando que um técnico espanhol de um time indiano de futebol aparece como sócio de uma empresa que tomou um empréstimo de 460 milhões, aproximadamente, do Banco Master, e logo depois investiu valores semelhantes em um fundo administrado pela REAG. O treinador nega ter uma firma no Brasil. As investigações do Ministério Público Federal apontam que o Master concedia empréstimos para empresas que, na sequência, repassavam quase todo o valor a fundos administrados pela REAG, compostos por investimentos em papéis de baixo valor. Uma delas é a BMQ Mirage, registrada em São Paulo como atacadista de produtos alimentícios. A empresa, com capital social de 900 mil, recebeu esse valor de 468 milhões. E, em seguida, aportou 444 milhões num fundo ligado à REAG, que tinha em sua carteira de investimentos papéis considerados sem valor do extinto Banco do Estado de Santa Catarina. A BMQ Mirage tem como sócio o espanhol Juan Pedro Benali Ramu, técnico do Northeast United, um clube da Superliga Indiana. Ele nega ter uma empresa no Brasil
e diz desconhecer pessoas relacionadas ao negócio. E o Estadão está contando que o pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, é dono de 2 fundos de investimento que compraram parte da fatia dos irmãos e de um primo do ministro Dias Toffoli, do STF, no resort Taiaiá, no interior do Paraná. O ministro não tem participação direta no negócio, mas frequenta o resort. Os parentes de Toffoli foram os principais acionistas desse resort. Toffoli, lembrando, é o relator do inquérito do caso do Banco Master, que também envolve a Reag Investimentos. O ministro passou a ser o responsável pelo inquérito após aceitar um pedido da defesa de Vorcaro para que o processo ficasse no STF. E o Zettel, Fabiano Zettel, foi preso anteontem e solto no mesmo dia. O aporte dos fundos do empresário no negócio foi de 20 milhões de reais. Página virada, a gente muda completamente de assunto para eu contar para você que o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2025, já está disponível para consulta na página do participante. Os resultados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Para acessar as notas, é só usar o login gov.br com CPF e senha do candidato. Vale lembrar que os alunos que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova mesmo assim, são chamados de treineiros, devem ter as notas divulgadas em até 60 dias. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. O exame permite aos participantes concorrer a vagas em universidades públicas e privadas e até financiamento e bolsas privadas. E, além disso, é aceito em dezenas de instituições internacionais. São Paulo vai ter dificuldade para manter água na torneira em 2026, hein? Olha esse alerta. A reportagem do G1 teve acesso a uma análise que indica em que nível pode chegar o sistema Cantareira caso chova ou não. Os dados mostram que, mesmo no cenário mais favorável, a capital e as cidades abastecidas devem enfrentar restrições na distribuição de água. Sem a chuva, o risco é de que milhões de pessoas que dependem dessa água enfrentem uma nova crise como a de 2014. O estado de São Paulo é abastecido por 7 reservatórios interligados ao sistema Cantareira, que é o principal. Em 2025, o Sudeste enfrentou uma das temporadas mais secas dos últimos anos, dos últimos 10 anos, mais precisamente, e mais severa até do que a registrada em 2014 e 2015, período da maior crise hídrica da história recente paulista. A falta de chuva impactou a bacia do Cantareira. Foram pouco mais de 900 milímetros de chuva, o menor volume em 10 anos. O efeito em cascata foi a queda no volume de água disponível no reservatório, que está em cerca de 19%, o mais baixo visto desde a crise de 2014. Pancadas de chuva acompanhadas de ventos intensos devem atingir o sudeste do Brasil hoje. Apesar das precipitações, as altas temperaturas persistem em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A formação de uma frente fria também provoca chuva intensa, dessa vez na região sul do país. No norte, a zona de convergência intertropical vai favorecer o calor e a umidade, aumentando as chances de tempestades. Noticiário internacional, eu te conto agora que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que foi presenteado com a medalha do Prêmio Nobel da Paz pela líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. Os dois se encontraram na Casa Branca ontem. Maria Corina tinha dito que iria entregar o prêmio ao presidente americano como um gesto de gratidão do povo venezuelano pela prisão de Nicolás Maduro. Só que o Instituto Nobel da Noruega declarou que o Nobel da Paz não pode ser transferido, compartilhado ou revogado. Trump costuma transmitir para o mundo os encontros que ele tem na Casa Branca com líderes de outros países. E ontem, o silêncio e a falta de imagens da reunião chamaram a atenção, o que reforça a posição da Casa Branca, que agora não é hora de apoiar Maria Corina, mas sim de fazer negócios com o regime venezuelano. E Donald Trump anunciou que foi formado um governo de transição em Gaza. Contudo, ainda não há informações sobre as autoridades que vão compor a administração ou se Israel estará neste grupo.
A criação do Conselho da Paz para a região também foi anunciada pelo republicano. Ele disse que os membros do órgão serão divulgados em breve. Países europeus começaram a enviar militares para a Groenlândia, em meio às ameaças e ao desejo do presidente dos Estados Unidos de adquirir a ilha. A iniciativa provocou reações do governo americano e da Rússia. Trump defende que os Estados Unidos anexem o território da Groenlândia desde pelo menos 2019, e o tema voltou à pauta após ele retornar à Casa Branca em janeiro do ano passado. Os Estados Unidos consideram a Groenlândia estratégica para a segurança nacional. A avaliação é de que a ilha poderia abrigar sistemas de defesa capazes de interceptar mísseis lançados a partir da Europa ou do Ártico. E também a região é rica em minerais, petróleo e gás natural. A exploração desses recursos, no entanto, enfrenta restrições impostas por autoridades locais. A ilha foi colônia dinamarquesa e passou a integrar oficialmente o Reino da Dinamarca em 1953. Há mais de 15 anos, a Dinamarca autorizou a realização de um referendo que pode resultar numa declaração de independência da Groenlândia. No entanto, em meio às ameaças de Trump, a Dinamarca passou a planejar uma presença maior e mais permanente de tropas da OTAN na Groenlândia. O governo local apoia a medida. E nesta semana, Alemanha, França, Suécia, Noruega, Finlândia e Holanda enviaram pequenos contingentes militares para a ilha. A movimentação foi feita a pedido da Dinamarca. Termina hoje a votação para eleger os indicados ao Oscar em 12 categorias. O drama brasileiro O Agente Secreto está entre os 15 semifinalistas de melhor filme internacional e deve ser oficializado como um dos 5 indicados finais. O longa de Kleber Mendonça Filho também aparece na categoria de melhor escalação de elenco, uma novidade da edição deste ano. No domingo passado, lembrando, a obra venceu o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e melhor ator de filme de drama com Wagner Moura. O documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, também está entre os semifinalistas, assim como o curta Amarela, de André Ayato Saito, pré-indicado na categoria Melhor Curta-Metragem de Ficção. Depois da conquista no Globo de Ouro, a gente é só expectativa, Principalmente para que Wagner Moura também seja indicado. A votação termina hoje e a lista completa será divulgada no dia 22. Um caso grave envolvendo jogadores. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente que envolveu um ônibus com a delegação do Águia de Marabá, do Pará, ontem à noite. O time voltava de São Paulo depois de participar da Copinha, quando o veículo bateu num caminhão que estava parado na pista, no Tocantins. O preparador físico da equipe, Hecton Alves, morreu no local e o técnico Ronan Thieser está internado em estado grave. Segundo o clube, nenhum atleta ficou gravemente ferido. Bom, no futebol, 4 jogos abrem hoje as oitavas de final da Copinha, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Grêmio enfrenta o América de Natal, o Ceará joga contra o 15 de Jaú, o Atlético do Piauí encara o Guanabara City e o Cruzeiro disputa a vaga com o Santos. Os outros 4 jogos serão disputados amanhã. Bragantino e São Paulo, Botafogo e IAC de São Paulo, Ituano e Palmeiras e Ibrachina e Internacional. O São Paulo venceu o São Bernardo por 1-0 na segunda rodada do Campeonato Paulista. Nos outros jogos, teve Bragantino também derrotando o Corinthians por 3-0 e Botafogo de Ribeirão Preto e Noroeste empatando por 1-1. No Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Maricá por 4-2 e o Botafogo derrotou a Portuguesa por 2-0. No Rio Grande do Sul, o Internacional goleou o Monsun por 4-0 e Ipiranga e Guarani empataram em 1-1. Fora de campo, tem um caso muito importante hoje. O Conselho Deliberativo do São Paulo vai votar o impeachment do presidente Júlio Casares. O Cartola é acusado de corrupção e gestão temerária. O São Paulo Futebol Clube atravessa uma das maiores crises políticas e institucionais da história recente. O clube é alvo de investigações da Polícia Civil, enfrenta sucessivos escândalos internos e pode ter o presidente Júlio Casares afastado do cargo. O pedido de destituição foi protocolado por 57 dos 255 conselheiros.
sob a alegação de gestão irregular ou temerária. Para o impeachment ser aprovado, são necessários ao menos 191 votos favoráveis. E aí, caso esse número seja alcançado, Casares vai ser afastado imediatamente. A defesa do presidente sustenta não haver base jurídica para o afastamento. A Justiça de São Paulo reduziu em 160 dias a pena do ex-jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália. Atualmente ele está no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior do estado. Conforme a defesa informou, a redução é consequência do mecanismo de remissão, que está previsto na Lei de Execução Penal e permite descontar dias da pena por estudo e trabalho realizados ao longo do cumprimento da condenação. O Flamengo entrou na justiça cobrando 42 milhões e 700 mil reais de Gerson e da empresa do pai do jogador, a FGM Sports. O valor é referente ao direito de imagem que o Meia receberia em seu último contrato no rubro-negro antes dele ser transferido ao Zenit da Rússia. A informação foi confirmada pelo portal GE. Globo. O processo foi ajuizado na última quarta-feira na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro e corre em segredo de justiça. E antes de ir embora, deixa eu aqui registrar pedido de música para o nosso sextou. Tem, hein? Dando uma olhadinha aqui no meu Instagram, biancasantos.bia, vou começar pela Carolina Borges, que pediu Vanessa da Mata, pra gente ser muito feliz, né, Carol? Gente feliz não se incomoda um pouco, eu acho que a felicidade não vem só. Os meus amigos eu escolho, são sócios da alegria que eu gosto de levar. Muito clima de sextou, bora ser feliz. A Mari Brisa Altran, querida Panolover, ela tá no climinha da volta às aulas da Zoe, a filha dela, e pediu Cássia Eller. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. A Malu Costa, que tem um perfil no Instagram Bad Lu, pediu pra tocar Run BTS no sextou musical. Sabe por quê? Porque o BTS anunciou o retorno depois de 7 anos ao Brasil. E pra fechar, vamos com Cacá Monteiro, pedindo Silva, porque ele falou que quer celebrar o verão, que tá lindo e tá mesmo, com o pôr do sol incrível Brasil afora. Para abraçar o sol e fechar os olhos, para falar de amor, deitar em seu colo, vim de outra cidade, eu sou da estrada, sou rosa. Obrigada, hein, a você que ouve o Panorama, a você que participa. Lembre-se que tem o Panorama CBN da Noite com Leandro Gouveia. E aqui no time da manhã, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes. Você também faz parte desse timaço. Até segunda, ótimo fim de semana. E sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai. Faço o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.